Hoje eu vou te ensinar como soltar a voz nos agudos, como ganhar um som mais encorpado na sua voz para ela parar de soar magrinha, sem graça. Vou te ensinar como facilitar o acesso aos seus agudos para você não sentir a voz presa na garganta. Você vai conhecer sobre o palato mole. Não sabe o que é? Você vai aprender no vídeo de hoje. Meu nome é Ícaro Melo e você está no canal Cantar Bem. Aqui você aprende a cantar sem enrolação e direto ao ponto. O que é o palato mole? É essa parte mais molinha do céu da sua boca. Pega a sua língua e passa do começo do céu da boca aqui da frente até lá ao fundo. Você vai ver que vai chegar numa parte mais mole. Sentiu aí? Se você já sabia o que era o palato mole, escreve aqui nos comentários pra mim. Uma outra forma de sentir, e a gente vai usar isso agora, você precisa estar com a mão limpa, você vai colocar o polegar bem devagarzinho, avançando bem devagarzinho até lá ao fundo, tá? Porque senão vai dar aquela vontade de vomitar quando você coloca lá no fundo. Vai chegando até lá no fundo, mas só que bem pouquinho. Sentiu a parte mais molinha? A gente vai precisar sentir isso com o polegar porque a gente vai fazer alguns testes nele. Coloca o seu dedo até a parte que você consegue lá no palato mole e faz o som de Você vai perceber que ele vai levantar, ele vai dar uma subidinha. Pode fazer também o som de ou tentar fazer um bocejo. O que está acontecendo ali e por que esse carinha é importante? Por que esse movimento é importante pra gente? O palato mole, ele cuida da separação entre a nossa cavidade oral, da nossa boca, e das nossas cavidades nasais também, o som que vai pro nosso nariz. Ou seja, pessoas que têm a voz muito assim, muito anasalada, muito assim, geralmente elas estão com o palato mole mais baixo do que deveria. Porque quando o palato mole ele abaixa, o som passa livremente pro nariz. Agora quando ele tapa totalmente, você consegue fazer voz de gripado? Oi, tudo bem? Oi, mamãe, papai. Você fez com que seu palato mole subisse e tapasse totalmente o acesso às cavidades nasais. Trazendo isso pra música, pra voz cantada, no que ele ajuda a gente? Em um monte de coisa, e você vai ficar impressionado com tudo que ele vai fazer pela sua voz e principalmente pelos seus agudos agora. Quando a gente vai para notas mais agudas, qual é a tendência do cantor? A tendência é que a laringe, que é onde ficam suas pregas vocais, que ela suba. Olha só, quando eu estou em notas graves, ela desceu. Quando eu vou para notas agudas, ela subiu. O que acontece quando ela vai para esse agudo? Quanto mais agudo você vai, e escreve aqui nos comentários também se isso acontece com você, sua voz vai ficando cada vez mais Bob Esponja e você vai fazer uma agudo assim. Isso é aquele som horrível. Por quê? Sua laringe está subindo demais, você está ficando sem espaço e fica esse som ardidinho, bem sem espaço, bem... Faz uma esponja assim, porque tá tudo apertado. Quando a gente vai para os agudos, a gente precisa ganhar mais espaço. Na maior parte das vezes, e é assim com quase todo mundo, quando a laringe sobe, você perde espaço ao invés de ganhar. E ao invés de facilitar o acesso aos seus agudos, você dificulta. Aí a sua voz fica mais feia, você tem um esforço tremendo para fazer os agudos, dá aquele som de estrangulamento, você fica rouco, rápido. Mas com a movimentação do palato mole, olha só que negócio legal acontece. Além de você ganhar espaço, um equilíbrio entre a cavidade oral e a cavidade nasal, e a gente já vai fazer alguns testes aqui para isso também, você vai manter a sua laringe numa posição mais interessante. Porque lembra que a gente fez um para subir o palato mole? Mas olha só aqui o que acontece quando eu faço um a laringe desce também. Esses dois movimentos estão ligados no nosso cérebro. É um reflexo natural, que quando você sobe o palato mole, a laringe desce. O ideal não é que a gente tape totalmente, assim, que o nosso palato suba totalmente e a gente tape a nossa cavidade nasal. O ideal é que você coloque o seu palato numa posição que você ganhe projeção na cavidade oral e na cavidade nasal ao mesmo tempo. Isso vai fazer assim, vai aliviar toda aquela pressão que você tinha para chegar nos agudos. Vai fazer com que seu agudo soe muito mais equilibrado. Vou te dar alguns exemplos aqui. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Não tem nada de errado aqui, mas olha a diferença quando eu consigo liberar mais espaço aqui controlando o meu palato. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Principalmente nos agudos, Deus, sem controlar o palato. Deus me ama. Fica esse som aqui, muito sem corpo, sem peso. Além de você ganhar esse som mais encorpado, você vai conseguir fazer com muito mais facilidade as notas agudas.
Olha a diferença de novo. Deus, Deus. Olha só, me ama. Até vibra o que está aqui em volta de mim. Porque você ganhou mais espaço de ressonância. Como eu sempre falo, a ressonância é importantíssima para a qualidade do seu som, para você ter aquela voz bonita, porque a gente sabe que uma voz bonita é uma voz com ressonância equilibrada. E para você ter maior saúde vocal, porque quando você ganha esse espaço de projeção, suas pregas vocais vão vibrar numa frequência muito mais saudável. Você vai ter muito menos pressão sobre elas. E quando a gente está nos agudos, a gente precisa aliviar essa pressão. Para aliviar essa pressão, a gente precisa ganhar espaço de ressonância. Mas é claro que para mim é fácil controlar porque eu já treinei bastante isso. Mas eu vou te ensinar como treinar agora essa movimentação do seu palato mole. Antes da gente ir para o próximo exercício, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever-se que está aparecendo aqui embaixo. Depois de clicar nele, vai aparecer um sininho para você marcar todas as notificações. Você precisa fazer isso para você não perder sempre que eu postar um novo vídeo, quando eu entrar numa live para tirar as dúvidas ao vivo, você precisa estar inscrito e clicar no sininho do lado. Aliás, se você quiser ter prioridade nos comentários, sabe esses comentários que você escreve aqui embaixo? Se você quiser ter prioridade na resposta, porque eu recebo diariamente centenas e centenas de comentários. Para você ter prioridade, você precisa se tornar um membro do canal. Você vai fazer isso clicando no botão Seja Membro, que está aqui embaixo também. Então se inscreve, marca o sininho e se você quiser ter prioridade nas respostas dos comentários, seja membro. A gente vai fazer agora outro exercício para treinar também essa movimentação consciente do nosso palato. Deixa sua boca aberta, relaxada, não força, deixa só o queixo cair assim, ó. Tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai puxar o ar pela boca e soltar pela boca, sem nariz, ó. Puxa, solta. Puxa, solta. Agora com a boca aberta ainda, tem que estar com a boca aberta, você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pelo nariz. No começo vai ser difícil, mas você vai conseguir se ajustar. Vamos lá, ó. Com a boca aberta, puxar o ar pelo nariz e soltar pelo nariz. Se quiser, pausa o vídeo e faz mais algumas vezes, tá? Conseguiu aí? Teve dificuldade? Vai contando pra mim aqui nos comentários. Agora a gente vai aproximar esses dois movimentos. Você vai puxar o ar pela boca e soltar só pelo nariz. Vamos lá? Sempre com a boca aberta e relaxada. Vamos fazer diferente agora. Você vai puxar pelo nariz, nada pela boca, 100% pelo nariz, e soltar só pela boca. Beleza? O que você fez? Para isso acontecer, o seu palato mole subiu para tapar o espaço do nariz, ele baixou para tapar o espaço da boca. Mas agora eu quero colocar isso com um pouco de voz. Você vai fazer o seguinte, ó. Sabe quando você fala manga? A gente vai fazer o man e travar no NG, sabe? Faz aí, manga, e para no man. A partir desse som do eu quero que você transforme assim em um A. Bem devagarzinho assim. Eu não quero isso, ó. Não, é. Vamos fazer junto? Vai lá. E volta do é um vai e volta. Naquele primeiro exercício a gente fez um movimento abrupto, né? Tapou tudo e abriu tudo. Tapou tudo, abriu tudo. Agora a gente está treinando o nosso palato mole para ele fazer isso em níveis diferentes, bem devagarzinho. Do totalmente tapado, vai destapando, destapando. E isso é difícil, tá? Não se iluda. Se você tá tendo dificuldade aí, é assim mesmo. A gente tá trabalhando de forma gradativa esse movimento. Por que isso é importante? Quando você estiver sentindo que seu som tá muito aqui, tá muito ardido, muito sem espaço, você vai elevar um pouquinho o seu palato mole, porque isso vai abrir caminho pro som
usar toda a cavidade oral e também a cavidade nasal. Mas se por algum motivo você quer que seu som saia com mais brilho, com mais esse ardidinho, com esse metálico, você vai fazer com que seu palato mole baixe. E quando você treinou já esse movimento dele subir um pouquinho, baixar um pouquinho, você vai precisar só pensar no som que você quer e aí ele já vai estar pronto. A musculatura já vai estar pronta para fazer esse movimento. Agora eu vou te passar uma lição de casa para você fazer durante toda a semana. A gente vai usar 3 sons. O primeiro som é o som do o som do bocejo, esse som aqui. Você vai pegar uma música e cantar uma música inteira com esse som, inteirinha. O outro som é o som do sabe esse som quando alguém fala alguma coisa e você de AN? É um som parecido com mas não é o é o E quando você faz você percebe que o som está saindo pelo nariz e pela boca. Você vai pegar esse som do e vai cantar uma música inteira. Por exemplo, Deus me ama. Vai ficar feio, vai ficar engraçado, mas a gente vai treinar o nosso palato nessa posição. E na terceira lição de casa você vai usar o som de on. Você vai cantar uma música inteira com esse som de on. Deus, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. A gente está levando o nosso som para alguns extremos e é importante a gente trabalhar esses extremos porque quando a gente quiser dosar isso, a gente já treinou no extremo. Você treinou no nível 100, aí você vai dosar um pouquinho. Como que eu aplico isso na prática? Depois que você treinou uma semana com esses 3 sons, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Eu vou estar cantando Deus me ama. Quero modificar. Deus me ama. Percebeu a sutil diferença? Vou modificar de novo. Deus me ama e o seu amor é tão... O que eu mudei aqui? Eu tô mudando só o palato mole. Vou mudar mais um pouquinho. Deus me ama. Tudo isso que está acontecendo na minha voz é no palato mole. E isso vai ajudar você a cantar os seus agudos. Faz um teste. Pega aquele agudo que você tem sempre dificuldade e libera a passagem do som, tanto pela boca quanto pelo nariz. Vou cantar essa música numa nota mais aguda. Primeiro numa posição mais fechada do meu palato mole, ó. Deus me ama. Olha como eu me esforço no agudo. Deus me ama. Agora abrindo esse espaço, dando tanto espaço para minha cavidade nasal quanto oral. E, consequentemente, minha laringe vai baixar. Deus me ama e o seu amor. Diferença do Deus me ama. Olha a diferença que acontece. Eu preciso colocar uma força tremenda quando eu tenho pouco espaço. Quando eu já tenho mais espaço, ó, Deus me ama! E sai com muito mais corpo. Ama! Diferente de ama! Vai ficar muito mais leve para você fazer os seus agudos e você vai alcançar notas muito mais agudas com muito mais corpo. Escreve aqui para mim nos comentários se você ficou com alguma dúvida nos exercícios desse vídeo. E eu vou colocar aqui do lado um vídeo que vai ajudar você ainda mais na evolução da sua voz, no aprendizado da sua técnica vocal. Clica nesse vídeo, continua aprendendo, não deixa para depois. Clica aqui agora.